Se você tem um sonho, se você tem um projeto, você precisa colocar ele em prática. E eu quero trazer alguns textos rapidamente aqui, baseado na Bíblia, sobre empreendedorismo e sucesso. Porque se você quiser ter sucesso, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida empresarial, você precisa ser uma pessoa destacada. Você precisa ser uma pessoa que faz o que poucas pessoas fazem. Você precisa tomar decisões difíceis a ponto das pessoas olharem para você e dizer: rapaz, isso aí é meio doido, esse negócio é meio complicado. Se eu fosse você, eu não tomaria esse tipo de atitude. Exatamente, essas pessoas não estão na mesma visão que você. E qual é a decisão que você precisa tomar? Tomar a decisão que precisa ser tomada mediante a ideia, a visão que você teve, e não recuar. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, você precisa colocar ele em prática. Exemplo, a Bíblia diz sobre um texto, fala a respeito de Gideão, que sobreveio muita fome sobre aquela terra, e os seus inimigos vinham e saqueavam toda a terra, roubavam os gados, roubavam tudo, saqueavam tudo. Todos os povos se escondiam entre cavernas, fortalezas e covas, ou seja, se escondiam. Enquanto vinha o inimigo, eles não tinham a capacidade de enfrentar o inimigo de frente, se escondiam. E esse povo que Deus tinha uma promessa, estava passando luta, escassez, dificuldade. Por quê? Por uma única coisa: medo de enfrentar cara a cara o seu inimigo. Porque quando você tem a coragem de enfrentar o seu inimigo, enfrentar as adversidades da vida, tenha certeza de uma coisa: você irá prosperar, você irá mudar de vida. Os povos se escondiam em cavernas, fortalezas e fortificações, e os medianitas roubavam, saqueavam tudo. Mas tinha um homem naquele meio chamado Gideão, que Gideão fazia sua plantação, só que antes do tempo da colheita, ele se antecipava, colhia o seu trigo verde e botava para secar no lagar e não na eira. Eira era lugar de malhar trigo e lagar é lugar de pisar em uvas. Só que Gideão vai para um lugar impróprio, o lugar que não era ideal para malhar o trigo. Para malhar trigo tinha que ter um espaço no mínimo de 800 metros quadrados. Gideão vai para um lugar de 9 metros quadrados, lugar onde se pisava uva. Ele vai esperar o trigo secar e vai bater os feixes de mão a mão. Lembrando que o trigo ele tem que ser debulhado, passado como um rolo compressor por cima. Ou seja, Gideão estava fazendo algo totalmente diferente. Aos poucos, em pequena quantidade, ele debulhava o trigo. Gideão prosperava em meio a uma situação de caos, em meio a uma situação de dificuldade. Todas as pessoas estavam falidas, pobres, passando fome, necessidade. Na casa de Gideão tinha bolo, tinha pão, tinha prosperidade. Por quê? Porque Gideão não era preguiçoso. Ele tomava uma decisão: vou acordar 3h30 da manhã e vou colher o meu trigo. E aí ele separava e aos poucos ia juntando e enriquecendo sozinho em meio ao caos. Exemplo de empreendedorismo que eu estou falando aqui. Não estou falando sobre espiritualidade, estou falando sobre pessoas que têm o poder de tomar decisão, porque só prospera, só cresce na vida quem toma decisão.